nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar uma passagem muito profunda do Evangelho que nos mostra o verdadeiro caminho da grandeza diante de Deus. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos de 30 ao 37, que diz: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e, abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus e os discípulos estavam atravessando a Galileia e ele não queria que ninguém soubesse disso. E por quê? Porque ele estava ensinando algo muito sério e íntimo, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, seria morto e depois de 3 dias ressuscitaria. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia e, mais do que isso, tinham medo de perguntar. Quantas vezes nós também não entendemos os planos de Deus na nossa vida e, ao invés de perguntar em oração, ficamos apenas confusos e com medo? Depois, quando chegaram a Cafarnaum, Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? E eles ficaram em silêncio. Tinham vergonha, pois estavam discutindo quem era o maior entre eles. Veja bem, Jesus estava falando sobre entrega, morte e ressurreição. E os discípulos estavam preocupados com status, posição, reconhecimento. Jesus, ele com toda a paciência, sentou-se e ensinou: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Jesus, ele inverte a lógica do mundo. No mundo, o maior é quem manda, mas para Jesus, o maior é quem serve com amor e humildade. Para deixar ainda mais claro, Jesus, ele chama uma criança, a coloca no meio deles e diz: quem acolhe uma criança em meu nome, acolhe a mim. E quem me acolhe, acolhe não somente a mim, mas aquele que me enviou. Na cultura da época, a criança, ela não tinha nenhum status social. Jesus, ele está dizendo que acolher os pequenos, os esquecidos, os frágeis, é acolher o próprio Deus. Esse é o chamado hoje: abandonar o orgulho, a busca por títulos e posições, e abraçar o caminho do serviço, da humildade e do amor concreto ao próximo. O mundo pode até não reconhecer, mas Deus, ele vê o coração de quem serve com sinceridade.
e esse é o verdadeiro caminho para o céu. Então hoje, escreva aqui abaixo nos comentários: Senhor, ensina-me a servir. E nunca se esqueça, no reino de Deus, o último será o primeiro. Quem serve, reina com Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.